Meu irmão, minha irmã, imagine que você está prestes a assinar um contrato importante e talvez para um empréstimo ou qualquer outra coisa parecida com isso, e o contrato parece muito bom. Você olha todas as vantagens, todos os benefícios ali que estão no contrato. Geralmente as vantagens e os benefícios aparecem em letras maiores, né, em letras grandes. No entanto, quando você lê aquelas letras menores, você repara lá naquelas letrinhas pequenininhas que todos esses contratos têm, né? As letrinhas pequenas. Você repara que naquelas letrinhas tem ali alguns custos adicionais, algumas restrições, algumas penalidades. Você percebe que você vai ter problema lá no futuro. Muitas pessoas são enganadas por não prestar atenção em contratos que são às vezes tendenciosos. Exatamente, tentando ludibriar, enganar pessoas que não prestam atenção, ou às vezes estão com necessidades, estão ali apressadas para conseguir algum tipo de empréstimo ou qualquer outra coisa relacionada a isso. Ao contrário, meus amados, ao contrário destes contratos enganosos, Jesus Cristo jamais engana ninguém. Cristo deixa sempre claro e transparente qual é a sua mensagem e aquilo que ele realmente quer dos seus seguidores. Ele nunca esconde dos seus seguidores os desafios que estes seguidores enfrentarão. Com Cristo não tem palavrinhas pequenininhas, com Cristo não tem aquelas entrelinhas. Pelo menos naquilo que ele exige de nós, está muito claro. Pode ser que a gente não entenda tudo do Evangelho, não entenda tudo a respeito de Cristo e de Deus. Não entende porque somos incapazes e porque Ele não quer que a gente entenda tudo. Mas aquilo que é necessário para seguirmos a Cristo está em letras garrafais. Está claro. Está muito transparente. Jesus faz questão de fazer isso. E esse texto clássico da Escritura que nós lemos, e os irmãos leram com tanta empolgação, é um texto que prova exatamente isso. Cristo não enganou ninguém. Cristo não ludibriou as pessoas. Cristo sempre procurou ser transparente em relação às exigências do discipulado. Aquilo que era exigido, era demandado dos seus discípulos. Era necessário, meus irmãos, que Jesus Cristo jogasse, como a gente diz, jogasse a real com seus discípulos. Até porque, se nós olharmos para o contexto anterior, e especialmente o contexto anterior do Evangelho de Mateus, que nós não lemos, mas esse mesmo texto está em 3 evangelhos, se a gente olha para o contexto anterior no Evangelho de Mateus, nós vamos perceber que os discípulos não estavam entendendo perfeitamente qual era a missão de Jesus. Os discípulos não compreenderam. Eles estavam preparados e se preparando para triunfar e não para morrer. Eles estavam tendo uma esperança messiânica política em Jesus Cristo. E eles não estavam preparados para realmente compreender que o reino de Cristo não era desse mundo. Por conta disso, por conta dessa falta de compreensão que acontece no contexto anterior, Jesus Cristo joga a verdade na cara dos discípulos. Olha o que acontece no contexto anterior. Eu vou ler o exemplo de Mateus, que é mais detalhado. Mateus 16, 21 diz o seguinte. Observe, preste atenção. Mateus 16, 21. Desse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Jesus diz para os seus discípulos, olha, eu vou morrer, é necessário que eu sofra. 16, 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprovar. Pedro começa a reprovar Jesus, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Jesus respondeu para Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. E na sequência, Jesus então se dirige aos seus discípulos, dizendo, aquele que quer vir após mim, deve negar a si mesmo.
Jesus, meus amados, percebendo que os seus discípulos estavam com uma compreensão equivocada a respeito de sua missão, ele diz claramente, ele se volta aos seus discípulos e diz claramente: meus amados, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga. Esse texto está falando das exigências do discipulado. Você quer ser um discípulo de Jesus Cristo? Você é um discípulo de Jesus Cristo? Aqui nesse texto há alguns elementos importantes que eu gostaria de compartilhar com todos os irmãos. A primeira coisa, meus amados, que nós percebemos claramente nesse texto é que o discipulado de Cristo exige autossacrifício. Você pode repetir essa palavra? Autossacrifício. O texto diz no imperativo, existem 3 imperativos nesse versículo de número 23 em Lucas. 3 ordens, 3 imperativos, e é necessário que a gente preste atenção nisso. O texto diz no primeiro imperativo que aponta para o autossacrifício. Aquele que quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue. Negue-se a si mesmo. O significado básico aqui, irmãos, é literalmente dizer não a mim mesmo, rejeitar a mim mesmo, recusar a mim mesmo. É a ideia de esquecer dos próprios interesses, de negar os próprios desejos. Esta mesma palavra aqui, que é traduzida como negar, é usada em todo o Novo Testamento com vários sentidos, mas especialmente através de exortações, que dizem o seguinte: olha, não negue a Cristo, não negue a doutrina, não negue, não negue, não negue. Essa palavra negar é usada na maioria das vezes nesse sentido, para que as pessoas não neguem. E aqui é usado no sentido contrário, positivo. Negue. Nós não devemos negar a Cristo. Nós não devemos negar as doutrinas. Nós não devemos negar a igreja. Nós não devemos negar aquilo que é correto, mas nós devemos negar a nós mesmos. Se tem uma coisa que nós temos que se esquecer, é dos nossos próprios interesses e de nós mesmos. O antônimo dessa palavra específica grega é concordar, mostrando para nós outra implicação importante. Esse texto está dizendo que nós não temos que concordar com nós mesmos, que nós não temos que seguir as nossas próprias ideias, os nossos próprios desejos, os nossos próprios interesses. E esse verbo aqui está num tempo verbal importante, que aponta para uma ação passada que já foi concluída. O que isso significa? Significa que quando Jesus diz negue a si mesmo, significa que tem que ser de uma vez por todas. Quem quer seguir a Jesus Cristo de uma vez por todas, não é um processo gradativo nesse texto que Jesus está colocando essa palavra. Se você quer me seguir, de uma vez por todas, morra, se esqueça de si mesmo, negue a si mesmo. Na vida cristã, irmãos, a renúncia ocorre como um ato inicial, para que ocorra todas as outras coisas. Não acontece ao contrário. Eu não tenho as coisas ou não tenho um relacionamento com Cristo para depois negar a mim mesmo. Jesus está falando que esse é o passo inicial. Se eu não neguei a mim mesmo, eu não posso ser um discípulo, mesmo que eu tenha todos os outros elementos. Mesmo que seja membro de igreja, mesmo que seja pastor, que pregue a palavra, ou faça qualquer outra coisa, se eu não neguei a mim mesmo, não comecei a ser discípulo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Essa negação, irmão, de si mesmo é simultânea e inseparável do discipulado. Ela faz parte do discipulado e é essa ação promovida pelo Espírito Santo, na qual nós reconhecemos que nós não temos direito e nenhum tipo de reivindicação sobre nós mesmos. Nós não somos de nós mesmos, nós somos de Cristo. Jesus nunca enganou ninguém. Ele nunca obrigou ninguém. E ele ainda disse, se alguém quiser. Olha, está vendo aqui? Vocês querem ser discípulos? Alguém aí quer ser discípulo? Alguém aí quer seguir a Cristo? Olha, se alguém quiser, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Você não existe mais. Nós não existimos mais. Paulo, meus amados, considerou todas as coisas como perda por causa de Cristo. Filipenses 3,17, ele rejeitou a sua própria justiça como fariseu e os privilégios que tinha como religioso
para ganhar a Cristo e ser encontrado em Cristo. A primeira coisa que Paulo fez foi negar a si mesmo. Ele entendia Cristo de uma forma, ele passou a entender de outra forma. Ele abre mão, ele vai contra a sua própria vontade farisaica. Vai contra tudo aquilo que ele tinha aprendido. Imagine, meu amado, minha amada irmã, você aprender toda a sua vida que algo é de determinada maneira. Você vai mudar de opinião fácil? Não. Sabe por que não? Porque nós não negamos a nós mesmos de uma maneira natural. Paulo fez isso. Quando nós olhamos o próprio exemplo de Jesus Cristo, que sendo Deus, deixou a sua glória, se fez homem, tomando forma de servo, sendo obediente, submetendo à morte de cruz, em um ato de suprema renúncia. Nós observamos que Cristo exige de nós algo que Ele mesmo fez em outra medida, com outros aspectos, mas Ele dá o exemplo de renúncia para todos nós. Meus irmãos, essa primeira verdade importante, negue-se a si mesmo, nos remete a algumas aplicações também importantes. Eu quero perguntar para todos nós, para você, para todos nós, qual foi a última vez que você fez algo para Cristo contrariado? Qual foi a última vez que você fez algo para Cristo contrariado? Você diz, não, eu não quero fazer isso, mas eu sei que eu tenho que negar a mim mesmo. Eu sei que não é a minha vontade que deve ser feita. Então eu vou fazer. Você consegue se lembrar? Se você não está conseguindo se lembrar, é porque tem algo muito errado. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, ele nega a si mesmo. Ele observa as suas próprias vontades. E ele, em nome de Cristo, vai contra a sua própria vontade. Você já ajudou algum amigo em uma mudança no dia que você estava muito cansado? É legal ajudar os amigos a encher a laje, né? Você está cansado. Talvez você não tenha muito tempo, mas você nega a si mesmo para a glória de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, você já perdoou alguém que te magoou, mesmo que você estivesse com desejo de vingança? Mesmo que você esteja com raiva, com desejo de vingança, você perdoa porque você nega a si mesmo. Você faz algo contrariado, porque o seu Senhor é outro. Qual foi a última vez que você fez isso, meu irmão, minha irmã? Qual foi a última vez que você compartilhou a fé em um ambiente que você percebeu que aquele ambiente não era propício? Você teve medo de ser envergonhado. Acho que se eu compartilhar a minha fé aqui, eu vou ser envergonhado. Mas aí você disse assim, não, a minha vontade não é acima da vontade de Jesus Cristo. Então eu vou negar a mim mesmo e eu vou pregar a palavra mesmo assim. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você participou da reunião de oração da igreja, negando alguma coisa que você poderia fazer? Eu não estou com vontade de ir para a reunião de oração. Eu não quero ir para a reunião de oração, eu preciso descansar, eu trabalhei o dia inteiro. Mas qual foi a última vez que você diz assim, não, mas eu sou discípulo de Jesus, eu devo negar a mim mesmo, eu vou. Eu estou dando todos esses exemplos para que a gente pense em uma série de questões, pois se somos servos de Cristo, deveríamos achar na nossa vida dezenas de exemplos de coisas que não necessariamente queremos fazer, mas fazemos por causa de Cristo. E se não conseguimos achar exemplos disso na nossa vida, irmãos, fecha a casinha. Não há discipulado. Se você não está acostumado a tomar decisões contrárias à sua própria vontade, por amor a Cristo, você não pode ser chamado de discípulo de Cristo. É eu que estou dizendo isso? É eu, irmãos? É o próprio Cristo. Ele diz, se você quer ser um discípulo de Jesus, negue-se a si mesmo. Cuidado, para que o cristianismo que você está vivendo não seja somente uma religião do conveniente. Nós corremos esse risco, irmãos, de seguir não a Cristo,
mas uma religião cristã só por conveniência, só naquilo que não nos incomoda em nada, só naquilo que é o mínimo que podemos fazer. E me parece que Jesus não está falando disso aqui. Ele está falando de negar totalmente a mim mesmo. Imagine um filho, seu filho, filho de alguém, um relacionamento. Você pede para o seu filho fazer alguma coisa. Você diz assim, pega um copo de água ali para o papai. E ele diz assim para você, pai, você vai me expulsar de casa? Se eu não pegar para você esse copo de água? Aí você diz assim, poxa, claro que não. Mas essa pergunta, meus amados, esse tipo de resposta, esse tipo de pergunta demonstra uma atitude de uma pessoa que apenas quer fazer o mínimo. Aí o seu filho diz, tá bom, se você não vai me expulsar de casa, eu não vou pegar esse copo de água. É a pessoa que sempre pensa no mínimo a ser feito. Então o que eu posso fazer minimamente para que eu não quebre essa relação? Em quanto tempo essa relação desse exemplo que eu falei vai estar desgastada? Em quanto tempo? Quanto tempo você ia conseguir viver com uma pessoa assim? Você pede algo para ela, diz para você, isso aqui vai separar a nossa amizade? Isso aqui vai separar o nosso casamento? Não vai, então eu não vou fazer. A pessoa que não está disposta a fazer mais, sempre está procurando fazer dentro do relacionamento o mínimo. Você já trabalhou, muitos aqui trabalham, muitos aqui têm uma experiência vasta com o trabalho. Imagine um empregado. O empregado, ele recebe uma pequena tarefa que não tem necessariamente a ver com a tarefa dele. E ele simplesmente, você diz para o empregado, olha, vai ali e paga uma conta para mim lá na rua. Não tem a ver com a tarefa específica dele. Então ele diz para você o seguinte, você vai me mandar embora se não for pagar essa conta na rua? E você diz para ele, não vou te mandar embora. Então eu não vou pagar. Sim. Isso não soa absurdo? Não é verdade? Isso não soa absurdo dentro de uma relação? E por que é que você age assim em relação a Cristo? E por que é que nós agimos assim em relação a Cristo? Nós procuramos sempre o mínimo a ser feito. Da mesma forma, meus amados, o nosso relacionamento com Deus não deve ser baseado no mínimo esforço. O discípulo de Cristo, que nega a si mesmo, não deve estar sempre procurando o mínimo esforço, pensando sempre nas punições. E a nossa prática tem revelado assim, meus amados. A nossa prática tem revelado que os crentes pensam assim, o que é o mínimo que eu posso fazer para Jesus Cristo? O que é o mínimo? O mínimo que eu posso fazer é isso daqui, o mínimo. Eu posso fazer isso aqui. E a gente pensa, será que isso vai me mandar para o inferno? Será que se eu faltar no trabalho da sociedade interna, isso não vai me mandar para o inferno? Isso não vai fazer muita diferença. Afinal de contas, tem muitas outras coisas. E a gente está sempre pensando o contrário, sempre no mínimo. O que eu posso fazer mínimo? É só isso. A gente está sempre querendo dar o resto. Está entendendo? Nesse texto, meus irmãos, nós olhamos e percebemos claramente que esse tipo de atitude não é uma atitude de um discípulo de Jesus Cristo. Alguém assim não nega a si mesmo, mas busca em Cristo somente aquilo que é conveniente. Deixa eu ver alguma coisa que não vai me exigir muito. Eu vou fazer. Esse domingo eu estou bem tranquilo, acho que dá para fazer isso sem muito compromisso, acho que é o mínimo que eu posso fazer, sabe que acho que eu não vou para o inferno porque se eu não fizer isso, e aí é um jogo de interesses, que no final das contas esse jogo de interesses vai dizer uma coisa bem clara, você não está agindo como discípulo de Jesus Cristo. Imagine se os cristãos da história pensassem assim, irmãos. Na história, os cristãos da história. Nós estamos aqui porque cristãos não pensaram assim. Pensaram de outra forma. O que eu posso dar para Jesus Cristo? O que é o máximo que eu posso fazer para Jesus Cristo? E o restante é secundário. Ou não foi Jesus Cristo que diz, busque o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas? Foi a igreja presbiteriana que disse isso, irmãos? Foi o pastor que disse isso?
Foi Jesus Cristo que disse, busque o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. O que ele está falando é exatamente isso. O discípulo prioriza coisas prioritárias. E o que nós temos visto no mundo evangelical é que as pessoas vivem um evangelicalismo simplesmente de conveniência. Qual é o mínimo que eu posso fazer? O que eu posso fazer que não vai me atrapalhar tanto? Alguém disse o seguinte, eu quero compartilhar com vocês. Precisamos deixar de viver uma religião que quer saber quão mais perto pode chegar perto do pecado sem que isso seja pecado. E viver uma religião que quer saber quão mais perto de Cristo podemos estar. A gente tem pensado assim, né, do jeito errado. Eu quero me aproximar o máximo. Aqui está a beirada do relacionamento com Deus, do pecado. A gente se aproxima daqui. O que eu posso fazer, viver a minha vida no máximo ali, para que eu não vá para o inferno? E o verdadeiro discipulado é o contrário. O que eu posso fazer para Cristo? Como eu posso me aproximar mais de Cristo? Como eu posso servir mais a Cristo? Como eu posso contribuir para o reino de Deus? Como eu posso me comprometer mais com Cristo? Irmãos, essa palavra não é todos que conseguem suportar. Sabe por quê? Nem todos são eleitos. Jesus disse isso, por isso que Jesus diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você não é obrigado a vir. Se você quer ser discípulo, negue-se a si mesmo. No reino de Deus, na igreja, não estou falando só do culto, porque o culto é um elemento específico da igreja, que o foco é a adoração. Mas na igreja, irmãos, todos nós somos anfitriões. Vocês conseguem entender a diferença do anfitrião para o convidado, né? O que geralmente o convidado faz? Nada. Não é verdade? Geralmente o convidado, as pessoas ainda dizem assim, não, você é convidado. Ah, deixa eu varrer aqui esse lixinho aqui. Não, você é convidado. Você não vai fazer nada. E geralmente, acontece muito, não são todos, mas o convidado ainda reclama, né? Aí você faz lá o casamento, faz lá a festa e tal, e a pessoa, deixa eu ver esse bolinho aqui. Ah, está muito doce. Ah, deixa eu ver esse salgado aqui. Ah, está faltando sal. O convidado faz isso. E muitos cristãos vivem um cristianismo como se fossem, na igreja, convidados. E não como anfitriões. Sabe o que o anfitrião faz? Se preocupa. E agora, o que eu tenho que fazer? Deixa eu ver se tem alguma coisa, alguém para receber as visitas na igreja. O que eu tenho que fazer ali? Opa, deixa eu pensar em alguma coisa interessante para o reino de Deus crescer. Deixa eu ver a sociedade interna. O que pode ser feito? Sabe o que pode ser feito no evangelismo? É o anfitrião. Aquele que está participando. Aquele que não está simplesmente, como alguém disse, no cruzeiro, mas ele está no navio de pesca. E é esse tipo de discípulo que Jesus está mostrando aqui. Ele nega a si mesmo, ele se preocupa com Cristo. Ele tem muitos interesses, ele tem muitos desejos, ele tem muitas preocupações, mas ele anula, ele nega, em nome de Jesus Cristo. Não são todos. O texto sagrado diz, 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Será que Paulo está falando isso aqui para os apóstolos, irmãos? É para os apóstolos, né, que eles eram ordenados lá, apóstolos. Não! Paulo está falando isso aqui para toda igreja. E abundante aqui é sobrando. É o contrário daquele que quer fazer o mínimo. Deixa eu ver como que eu posso fazer o mínimo. Não, Paulo diz, se você acredita que Jesus ressuscitou, e no contexto anterior ele prova a doutrina da ressurreição, a consequência é, o seu trabalho vai ser abundante, porque você tem uma esperança da vida eterna. Mateus 21, 19, Jesus, meus amados irmãos, ele se depara com uma figueira, e o texto de Mateus 21, 19 diz o seguinte, e vendo uma figueira à beira do caminho, Jesus se aproximou dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto em ti, e a figueira secou imediatamente. Essa figueira tem vários simbolismos, mas eu quero trazer para nós aqui, o crente que não tem nenhum fruto. Cuidado para que Deus não seque você. Temos que tomar cuidado para que Deus não nos seque.
Porque se não frutificamos, meus amados, só uma coisa resta: secar, ser cortado. E, em outras palavras de outros elementos bíblicos, ser lançado ao fogo. Lucas 17:10, veja só, meus amados. Lucas 17:10. O texto sagrado diz o seguinte, gostaria que os irmãos fizessem essa leitura. Pode ler, meus irmãos. Assim também vós, depois de haver feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Jesus está explicando que quando nós fazemos aquilo que temos que fazer, nós somos inúteis, porque um servo que faz aquilo que deve ser feito, não deve ser elogiado porque faz somente aquilo que deve ser feito. Significa que se nós não fazemos aquilo que deve ser feito, nós somos menos que inúteis. Meu irmão, minha irmã, seja inútil. Faça pelo menos aquilo que deve ser feito, para a glória de Deus e pelo reino de Deus. Sejamos inúteis, fazendo pelo menos aquilo que deve ser feito para a glória de Deus. E você quer ver a prova de que nós estamos muito mal acostumados com uma religião totalmente do cristianismo conveniente, somente fazendo aquilo que nos sobra, dando para Deus o resto das nossas existências, do nosso tempo, dos nossos bens, e nos comprometendo o mínimo possível com Jesus Cristo. É a popularidade do evangelho coaching. O evangelho coaching não seria tão popular se os crentes não tivessem mal acostumados. Você acha que o evangelho coaching tem popularidade em lugares onde pessoas passam fome? Em lugares onde há catástrofes? Não, porque o evangelho coach não condiz com a realidade, mas tem enganado muitos crentes. O evangelho coach promete sucesso, realização, ao maximizar o potencial humano. O evangelho coach, e muitos dos crentes compartilham nas suas redes sociais aí essas mentiras, essas heresias. Acorde pela manhã, confie no seu potencial. O falso evangelho diz, descubra o seu potencial e maximize ele para que o seu potencial possa mudar a sua existência. O verdadeiro evangelho diz, negue-se a si. Sabe o que você faz com o seu potencial? Joga fora. E só não vou falar as palavras fortes que Paulo falou em Filipenses, por educação, porque ele pegou tudo isso e jogou fora como sendo lixo, nas próprias palavras dele, uma palavrinha um pouquinho mais forte que essa. Meus amados irmãos, quais são as exigências do discipulado de Jesus Cristo? Primeiro, negue-se a si mesmo. Esse foi o nosso primeiro ponto, mas é o ponto mais longo, tá? Não vou demorar muito mais. A segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, também é importante, que o discipulado, segundo as palavras de Cristo, exige, além de negação de si mesmo, autossacrifício, constância. Olha o que Jesus diz no texto de Lucas 9, 23, que é o texto que a gente leu. Negue-se a si mesmo, qual é a continuação? Dia a dia, tome a sua cruz. Dia a dia, tome a sua cruz. A palavra tomar a cruz é literalmente levantar, porque a ideia é de pegar uma cruz mesmo, levantar e colocar nos ombros e carregar. É estar pronto, meus amados, a morrer não só em um momento, não só em uma ocasião, mas dia a dia. Muitas pessoas compartilham experiências do passado, nas quais essas pessoas eram firmes no Senhor, mas hoje não são mais. O discipulado não é o discipulado de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos. É o discipulado de uma vida inteira. O discípulo tem que estar preparado para dia após dia tomar a sua cruz. Isso implica que o discipulado ao qual Cristo se refere aqui exige constância. Exige constância. Mais um imperativo: tome, pegue, levante. O imperativo está no mesmo tempo verbal do anterior, que é uma ação concluída. Porque a ação de tomar a cruz, ela é uma só. Mas o dia a dia implica uma ação
constante. É tomar a cruz de uma vez por todas e carregá-la constantemente, dia após dia. Ó, meus amados, se Cristo tivesse a constância que muitos crentes têm, nós não estaríamos aqui hoje. Mas ao contrário, o nosso mestre nos dá um grande exemplo. E ele diz em João 13:1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou-os até o fim. A sua entrega, a sua renúncia, o seu amor, foi um amor constante, apesar das dificuldades, apesar da fragilidade de sua humanidade, não pecaminosidade, mas fragilidade da sua humanidade, apesar da pecaminosidade dos discípulos que não mereciam nenhum tipo de confiança de Cristo, inclusive o traíram, Jesus os amou até o fim. E como ser discípulo de Cristo é seguir a Ele, é querer ser igual a Ele, se Ele é constante, nós devemos ter constância, por isso devemos morrer todos os dias e negar a nós mesmos. Se você não quer carregar a sua cruz todos os dias, cuidado. Se você elege momentos para carregar a sua cruz, cuidado. Eu acho que eu vou só carregar a minha cruz no domingo. Domingo é um dia bom para carregar a cruz. Ah, bem legal. Bem conveniente. Cuidado. Você não está carregando a sua cruz dia após dia. Ah, eu vou carregar a minha cruz nas férias. Nas férias eu acho que eu vou me comprometer mais, vou ler a Escritura, vou orar, né? Chegar com a minha família, pegar ali o catecismo menor, ler com os meus filhos. Cuidado. O discipulado de Jesus não é só nas férias, não é só quando sobra tempo, não é só quando as coisas são convenientes. O discipulado de Cristo exige constância, meus amados. Exige constância. É muito intrigante, meus irmãos, que nós entendemos o elemento da constância como um elemento extremamente necessário em muitas esferas da nossa existência. Nós sabemos que você não pode ser um aluno de uma escola se você não tiver o mínimo de participação. Se você fizer uma faculdade ou qualquer outro curso, você vai ter que ter um mínimo de participação e constância para que você receba o seu diploma, se a instituição for séria. No trabalho é a mesma coisa. Você sabe que se você faltar, você sabe que se você não for constante no seu trabalho, você pode ser mandado embora. Você não vai obter ali aquilo que você almeja. Em relação à família é a mesma coisa. Imagine um marido que chega em casa, hoje eu vou dormir aqui em casa, tá bom? Mas essa semana aí, acho que só uns 2 dias eu vou dormir em casa. Nós entendemos isso. É tão intrigante como nós entendemos isso em todas as áreas da nossa vida, menos com Deus. Não preciso orar todos os dias. Não preciso ler a Bíblia todos os dias. Não preciso me comprometer com o reino de Deus como se fosse uma coisa, como se fosse servo, né? Eu tenho uma má notícia para você se você pensa assim. Jesus chamou você, os crentes, para ser servos, escravos de Cristo. Se você quer ser discípulo de Jesus, você não tem mais vida. A sua vida está em Cristo. A sua vida é Cristo. O seu eu terá que ser reduzido ao pó. Todos os dias, constantemente, meus amados. E nós entendemos toda essa questão da constância em tantas áreas da nossa vida. Mas quando se trata da nossa fé, quando se trata do crescimento do reino, a gente adia. Não precisa ser constante. Pode deixar para amanhã. E isso, além de tudo, é um ato de extrema arrogância diante de Deus. Porque quando eu pego aquilo que é mais importante e eu deixo para a semana que vem, para amanhã, eu estou dizendo que eu mando no mundo, que eu mando no tempo. Nas entrelinhas eu estou dizendo que eu tenho poder sobre o amanhã e você não tem poder sobre nada. Estávamos comentando com os irmãos que no frio, as veias, né?
ficam fininhas. Muitos, no frio, acontece um infarto, alguma coisa, a pessoa está bem tranquila, daqui a pouco ninguém tem o poder sobre a própria vida. E ninguém tem um infarto simplesmente por causa de uma veia. É Deus que dá a vida e é Deus que tira a vida, meus irmãos. Seja constante. Leve a sua cruz dia após dia. E a última coisa que esse texto nos apresenta, meus amados, é que o discipulado exige aprendizado. Esse elemento é o elemento esquecido do discipulado. Onde está o aprendizado nesse texto, meus irmãos? 9:23. O texto diz no finalzinho: depois de tudo, negue-se a si mesmo, dia após dia tome a sua cruz e siga-me. Essa palavra siga-me surgiu da ideia de pessoas que seguiam divindades, a etimologia da palavra. E é literalmente entendida como seguir alguém. A pessoa vai na frente e você vai atrás. Jesus Cristo ressignificou essa palavra, dando o sentido de seguir, no sentido de se tornar um discípulo de Cristo, adotando Cristo como exemplo, aprendendo seus ensinamentos. Ou seja, há um elemento muito forte, meus irmãos, nesse imperativo, siga-me, o terceiro imperativo. O primeiro, negue-se. O segundo, tome, levante a cruz, carregue. O terceiro, siga-me. Há um elemento aqui de aprendizado. Os verdadeiros discípulos de Jesus, eles devem aprender com Jesus. E olha que coisa interessante. Os dois imperativos, o negue-se e também o tome, de tome a sua cruz, são dois imperativos que estão em um tempo verbal, que retrata uma ação feita de uma vez por todas no passado. Mas o siga-me é um imperativo diferente, que tem um outro tempo verbal, que indica uma ação contínua. O que é que isso significa? Significa que de uma vez por todas eu tenho que negar a mim mesmo. De uma vez por todas eu tenho que carregar a minha cruz. E aí, dia a dia, eu vou desenvolvendo essa ação que foi de uma vez por todas. Mas o aprendizado é contínuo. Exige, então, um compromisso, como compromisso de uma escola, como compromisso de um curso, como compromisso de tantas outras coisas, de outras realidades da nossa existência que nós conhecemos bem e entendemos que precisamos aprender para poder desempenhar. Mas quando se trata do reino de Deus, nós negligenciamos o aprendizado. Nós perdemos as oportunidades que Deus nos dá para realmente aprender sobre Jesus Cristo. Veja, meus irmãos, Jesus Cristo poderia chamar os seus 12 discípulos, como ele fez, e dizer o seguinte: deixa eu orar por vocês aqui. Vocês são apóstolos. Tchau, vão lá e preguem o evangelho. Viva a vida de vocês. Mas ele não fez isso. Eles ficaram 3 anos de suas vidas em um curso intensivo com o mestre dos mestres no período integral. Jesus Cristo chamou primeiro para a sua escola, para a sua faculdade espiritual, para o seu curso, para ensinar questões a respeito do reino de Deus. E depois eles puderam pregar o evangelho e ainda assim continuaram aprendendo, porque o aprendizado é constante até o retorno de nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. A pergunta que eu faço para vocês nesse sentido, meus amados, para todos nós temos entrado na escola de Cristo? Você faz parte da escola de Cristo? Qual é a sua frequência? Qual é o seu compromisso? O que você tem aprendido sobre Jesus na escola de Cristo? Recentemente eu vi uma entrevista que viralizou na internet de um rapaz que saiu em determinado país, onde existem muitas pessoas cristãs, perguntando para as pessoas: que religião você é? Aí falava: sou cristão, né? Um monte de gente falando que era cristão. E depois ele perguntava para as mesmas pessoas, em horários diferentes, ocasiões diferentes, perguntava: então cite um versículo da Bíblia. Aí, pelo menos nesse vídeo, nenhuma pessoa conseguiu citar
um versículo da Bíblia. Sabe o que é isso, irmãos? É o cristão cultural. Ele só segue a maré. Ele é cristão porque o pai era cristão. Ele é cristão porque não tem outra, não tem outra religião. Ele é cristão porque ele simpatizou. Muita gente seguia Cristo assim. Pilatos era simpatizante de Cristo. Outros simpatizavam com Cristo, e quando Cristo, lá em João 6, nós estudamos esse texto aqui, quando Cristo endureceu o seu discurso, abandonaram a Cristo. Discípulos de conveniência, discípulos somente por uma questão cultural. E veja, não estão comprometidos com o aprendizado. O aprendizado. Hoje, é muito fácil seguir as pessoas. Na internet é assim, né? O que você tem que fazer para ser seguidor de alguém na internet? Você tem que clicar. Só. Você clica e você se torna seguidor de alguém. O conceito de seguir hoje é um conceito muito superficial. Você não conhece a pessoa, você não sabe como é a vida da pessoa, você nunca viu a pessoa pessoalmente, você não tem nenhum tipo estreito de relacionamento com a pessoa, mas você é seguidor da pessoa. É assim que os crentes fazem em relação a Cristo. Eu não me comprometo, eu não sigo os mandamentos, eu não quero saber de aprender, eu não aproveito as oportunidades, eu não espalho o evangelho, não quero me comprometer com o avanço do reino de Deus, mas eu cliquei no seguir. Não, você não é seguidor de Cristo, simplesmente por clicar no seguir. Meus amados, há muitas esferas da nossa existência que nós podemos entender esse conceito de aprendizado. Estava orando aqui, irmãos, preparando essa mensagem, para poder trazer para nós coisas que possam aclarar isso, porque esse assunto é muito sério. Estou falando isso diante da mesa do Senhor, porque estamos com grande responsabilidade aqui. Imagine alguém refugiado do Oriente Médio, que não sabe falar nossa língua, vem para o Brasil, refugiado, não sabe falar a língua, não conhece a cultura brasileira. Será que essa pessoa vai ter que ter constância para poder aprender? Vai ter que se dedicar ao aprendizado? Língua, costumes, usos e costumes, cultura, e vai precisar de alguém para poder guiar essa pessoa? Sim ou não, irmãos? E essa pessoa vai ter que ter comprometimento? Sim. É exatamente isso que acontece com a gente. Quando nós nascemos de novo, nós estamos no reino de Cristo. Só que nós não sabemos nada sobre o reino de Cristo. Nós não sabemos a língua, não é a língua extrema. Nós não sabemos como nos comportar, nós não conhecemos profundamente os mandamentos, mas nós temos um comprometimento de aprender, de seguir, e aí nós vamos nos habituando ao novo reino ao qual nós fazemos parte. Semelhante a um refugiado que chega no país. Se ele não tiver comprometimento, ele pode até ficar no país, mas ele vai ser sempre um completo estranho, sem nenhuma relação com a cultura, sem nenhuma relação com a língua. E eu digo para vocês, irmãos, há cristãos que são completos estranhos. Parecem estar no reino, mas não são. Vocês lembram da parábola da festa? Que alguém chega sem roupas nupciais? É o exemplo clássico. O dono da festa chega, onde estão as suas roupas? Ah, não tenho, tal. Suma daqui. O simbolismo de que naquele dia, muitas pessoas chegarão diante de Cristo, que não tiveram nenhum comprometimento, que simplesmente fizeram uma profissão de fé externa, simplesmente desempenharam algum tipo de papel na igreja, ou seja qual for a questão, mas não negaram a si mesmo. Dia a dia não levaram a sua cruz e não aprenderam, não seguiram a Cristo. Quantas pessoas você conhece, meu irmão, minha irmã, que está na igreja há décadas e não muda de opinião em questões claras da Escritura? Quantas pessoas você conhece? Que continuam com suas mesmas opiniões erradas em questões claras. Tem que se matricular na escola de Cristo. Isso diz respeito a pessoas mais velhas, pessoas mais novas, todos nós, irmãos, nós carregamos os nossos conceitos errados e precisamos aprender com Jesus Cristo. Olhe para uma criança.
Quando nasce, essa criança precisa se comprometer completamente com o aprendizado. Ela precisa aprender a falar, às vezes precisa falar menos. Ela precisa aprender a se alimentar, ela precisa aprender uma série de coisas. E se ela não estiver envolvida num aprendizado, ela jamais vai ser uma pessoa minimamente civilizada. Assim acontece, meus amados. Aqui nós temos a cidade de Cajerti, que tem essas empresas, e para a pessoa trabalhar lá dentro, ela tem que fazer uma coisa chamada integração. Antigamente a integração era de uma semana. Uma semana que a pessoa ficava ali conhecendo segurança do trabalho, elementos ali para que a pessoa pudesse minimamente desempenhar o seu papel. A gente entende isso. A gente entende que é necessário para o trabalho, que é necessário para viver. A gente entende isso, só que com o reino de Deus a gente não consegue entender. A gente deveria pensar do mesmo jeito. Eu quero ser um marido para a glória de Deus, então eu vou estudar sobre isso. Eu vou participar da igreja quando tiver um assunto ali, naqueles assuntos. Eu quero ser um marido para a glória de Deus. Eu quero ser uma esposa para a glória de Deus. Eu quero ser um pai que glorifique a Deus. A gente acha que a gente não tem que estudar sobre essas coisas. Que vai vir do céu um conhecimento imaginário na nossa mente. E a gente não tem que se esforçar. Veja, muitos casamentos, famílias, igrejas estão arrasadas, divididas e uma série de outros fatores, simplesmente porque as pessoas não querem aprender. Simplesmente por isso. O que é ser um membro? Pessoas que não sabem o que é ser um membro de igreja. Quais são as suas responsabilidades em relação àqueles que são sujeitos, àqueles que são iguais e àqueles que são superiores. O elemento do aprendizado, meus amados, é um elemento extremamente importante. Você entende isso, você sabe que você tem que fazer um curso, você tem que estudar, você tem que ser constante para alcançar um objetivo. Só que aplique isso para o reino de Deus e priorize o reino. Esse é o conceito. Meus irmãos, nós temos aqui então 3 imperativos importantes. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia tome a sua cruz e siga-me. Você quer ser discípulo de Jesus de acordo com essas exigências? Sim. De acordo com essas exigências? Tomemos cuidado, meus amados, para não sermos falsos discípulos. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Os escribas e fariseus não negaram a si mesmos, pois consideraram a sua interpretação da lei e da vida mais importante do que aquilo que Cristo estava apresentando. Seja um verdadeiro discípulo, meu irmão. O jovem rico tinha boa vontade para seguir a Jesus, mas quando Jesus tocou na sua idolatria, ele abandonou a Cristo. Somente queria seguir a Jesus por conveniência, naquilo que não lhe custava nada. Quando Cristo toca em uma coisa que lhe custava algo, quando ele toca na ferida, o jovem rico se retira triste, porque ela era um idólatra. Seja um verdadeiro discípulo, meu irmão, minha irmã. Olhemos para Judas, que embora estivesse dentro do círculo de seguidores de Jesus Cristo, nunca negou a si mesmo e colocou os seus interesses materiais acima de Cristo, vendendo o nosso Senhor e o traindo. Eu coloquei esses 3 exemplos de falsos seguidores, pessoas falsamente comprometidas, para que nós jamais sejamos assim. Não sejamos dessa maneira, e que Deus nessa noite avive em nossa alma e nosso coração um verdadeiro comprometimento com o seu reino. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga a Jesus Cristo. Se você não tem um compromisso com Jesus, tenha hoje um compromisso com o nosso Senhor, pois como costumamos dizer, o amanhã pode ser o quê, irmãos? Tarde demais.